Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Oswaldo Silva. Mensagem: o Sermão da Montanha. Capítulo 5. Este capítulo tem 48 versículos e o capítulo 6 tem 34 versículos e o capítulo 7 tem 29. Nessas alturas nós temos então 71 versículos, né? Acho que é 71 versículos, mais ou menos, acho que é isso mesmo. Opa, desculpa. 111. Espere aí. Vocês agora provocou uma polêmica. 48 com 34 mais 29. Isso mesmo, dá 111. Então, muito obrigado. 111. Esse texto todo, 111 versículos, é chamado, conhecido no mundo cristão como o Sermão da Montanha. Porque Jesus subiu numa montanha, mas quando fala monte, a pessoa já fica pensando naquele cubinho, aquela coisa, o pão de açúcar, não tem nada disso. É um elevado, lugar alto, que Jesus escolhia por causa do som. Ele ficava mais alto e as pessoas facilitava a voz. Não tinha aparelho de som. É por causa disso. Então, irmãos, Jesus subiu a um elevado, a um monte. Porque se você pensar assim no Everest, ficar pensando aí teria que ser alpinista, todo mundo fosse escutar ele, tinha que ter aquela chuteira de unha de gato, martelo para estar pregando. Onde você vai? É subindo igual o Homem-Aranha, vou escutar Jesus. Não tem nada disso, não tem jeito. É um elevado, lugar alto. Aí Jesus ficou lá para facilitar para o povo ouvir, o povo ficava mais baixo. Você pode ver que até hoje, esse piso aqui, ó, ele é inclinado, ele é assim. Então, hoje os templos são construídos com o piso assim, para os irmãos terem uma visão melhor. Então, a mesma coisa naquele tempo. Então, o Sermão do Monte. Nesse conhecido Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, 111 versículos, né? 111 versículos. Aqui neste capítulo que nós vamos começar a estudar hoje, quem sabe terça-feira que vem Deus nos dá graça para nós continuar o Sermão do Monte até terminar. Não tem importância. Nós vamos estudando vamos ver se Deus tocar no nosso coração para nós continuarmos estudando. Nós precisamos estudar esses 3 capítulos, o Sermão da Montanha. Aqui está o beabá da cartilha de Jesus Cristo. U-A-E-I-O-U. Aqui está a vida cristã normal neste capítulo. Quantas vezes você já o leu, já o reparou? Não só o ler e reparar e estudar, como imbuir-se dele. Porque a própria Bíblia diz que aquele que lê a Bíblia e depois não importa, ela chama de ouvinte esquecido, e este ouvinte esquecido é como as ondas do mar, não resolve nada. Tem que ler, imbuir-se disso, isso ir ficando na sua alma, impregnado na sua alma, no seu coração. Como está escrito aí, vamos ler o versículo primeiro, toda a igreja, vamos lá. 1, 2, 3. Olha só, e aproximando-se dele os seus discípulos. Isso significa que quando você vai estudar este capítulo, você aproxima dele. Quem é discípulo de Jesus Cristo está sempre chegando perto dele, cada vez mais perto. Quem não é, distancia.
Você lembra daquele rico que Jesus disse, vai e vende tudo que tem? A Bíblia não diz, aproximou-se de Jesus um discípulo. A Bíblia diz, aproximando dele um homem rico. E diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí quando Jesus disse, vai e vende tudo que tem, está escrito que ele saiu triste, porque ele não era discípulo. Ele não aproximou de Jesus como discípulo, mas como um curioso, como um espectador, e não como discípulo. Discípulo é aluno, discípulo vem de disciplina, discípulo vem de discipulado, e discipulado significa que você ouviu, está aprendendo, quer aprender e está debaixo da disciplina. Então você é discípulo? Ó Deus! Quem é discípulo de Jesus dentro desta igreja diz assim, graças a Deus! Aleluia! A vitória! Você está lembrado que nós ficamos meio silenciados com essa palavra? Vamos com o gesto? O Espírito de Deus te dará graça para você falar. A vitória pelo sangue. Deus está me dando uma palavra aqui para o seu coração, uma palavra direta. Você não é um derrotado. Você é vitorioso. A vitória pelo sangue. Jesus subiu na montanha, aproximou-se dele os seus discípulos. Versículo 2, vamos lá. 1, 2, 3. Ei, coisa maravilhosa, é a boca de Deus. Quando aqui diz Jesus abrindo a sua boca, quando se abre a boca é para quê? Ei, irmãos, tem gente que tem uma boca que a Bíblia chama assim de sepulcro. É porque no tempo de Jesus, hoje está voltando isso, né? Só no interior às vezes que não. Mas o cemitério hoje é uns buracos de cimento, às vezes você chega ali no cemitério, o cemitério Caju é aquele que tem aquela grama por cima, não. Campo da Paz, que é o Caju, não. Não, mas o Caju também, mas o Campo da Paz é melhor. Você vai me dizer que o Campo da Paz não é melhor? Irmãos, lá de caravana, vai querer ser arrebatado sozinho aí. Hoje, irmãos, o cemitério é o seguinte, eles furam aquele buracão de um alqueire de terreno, de 2 alqueiros, e faz uma grade de cimento, e depois joga a terra por cima e planta grama. Então coloca o corpo numa grade ali, num cômodozinho, você precisa ficar triste, não, um cômodozinho, arrumadinho lá. No tempo de Jesus, eles furavam na rocha. Quando tirava a pedra, cheirava mal. O povo falaram para Jesus, você quer tirar lá, você está fedendo. Então a Bíblia diz que tem boca de alguém que é a mesma coisa. Outro dia, nós fomos num sepultamento e tem aqui as pessoas que não olham nem onde pisa e sai. E uma mulher, levinha, né? Subiu no túmulo e o túmulo rachou e ela, puf, em cima do caixão. Furou o caixão lá, enfiou o pé no estômago do defunto lá. Foi, irmão, subiu um mau cheiro e pegaram a mão da mulher e puxa pra cima. É daquelas que não olham onde. Lá vaca torta. Ficou lá dentro, irmão. O cimento não aguentou. Puf. Aquele mau cheiro. Aí Jesus diz que tem pessoas que a boca dele. Eu não estou falando de halitose. A halitose pode ser um problema estomacal. Pode ser que o seu dentista colocou um material muito ruim para obturação nos dentes, dá mau cheiro. Obturação antiga de um material ruim, dá mau cheiro. Alguma enfermidade nas gengivas.
ficar muito tempo sem alimentar, mas eu não estou falando de halitose, eu estou falando de palavras que rói. Lá no Novo Testamento diz que a palavra desses rói como gangrena, ou seja, como câncer. Eles vão falando e as palavras deles vão roendo como um câncer. E Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. Abra a tua boca para ensinar a palavra de Deus. Se não ensina a palavra de Deus, tem muitas coisas boas que você pode ensinar que não é a palavra de Deus, mas que é útil à vida normal do dia a dia de cada pessoa. Jesus subiu numa montanha, ele ficou mais alto do que todo mundo. Suba a montanha de Deus, suba a montanha de Cristo. Qual é a montanha de Cristo? Aquele que arrepende dos pecados, aquele que humilha, aquele que vigilia, aquele que ama, aquele que estuda a Bíblia, aquele que ora, aquele que jejuma, aquele que batalha, aquele que peleja, aquele que ajuda, aquele que estende a mão, né? Aquele que prega o Evangelho, aquele que busca o filho pródigo. É isso, quando você faz isso, você está subindo a montanha, você está chegando mais perto do Mestre. Abrindo a sua boca, os ensinava. Quando você abre a sua boca é para quê? Espera aí. O Chico Anísio só abre a boca para falar besteira. Aquele que não tinha dente, que o queixo encostava no nariz, como é que chamava ele? Costinha. O filho do Costinha é um grande pregador. A mulher de Costinha, Jesus salvou ela virou um fenômeno. A empregada do Costinha, Jesus salvou. E um dia a empregada dele jogou um litro de azeite, que ela ficou uma semana orando para Jesus salvar ele, e foi por trás dele assim. E quando o povo olhou assim, a mulher e o filho, os outros, o que você vai fazer? Ela disse, jogou aquele litro de azeite no Costinha e disse, sai, demônio, da vida desse homem. Irmão, foi um dendepado na casa dele. Mas o filho do Costinha, o missionário, que Deus lá vai nos dar graça, mas traz ele aqui para vocês verem, vocês pregar, um grande pregador. A esposa dele foi salva depois de pertencer tudo quanto é religião, macumbaria, feitiçaria e tudo. Encontrou Jesus Cristo e foi liberto. Costinha morreu sem Jesus, até onde eu sei. Tem gente que a boca deles é um sepulcro. Está lá no livro de Salmos. Túmbalo. Pode ler. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Isso está em Romanos, mas é Paulo trasladando de Salmos para Romanos. Jesus abrindo a sua boca. É a boca de Deus. Ele mesmo disse assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que podem produzir. Vamos ao versículo 3. 1, 2, 3, vamos ver o que saiu dos lábios de Jeová. Nós vamos correr nesse assunto porque o tempo já foi. 1, 2, 3. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Preste bem atenção. Durante muitos anos foi ensinado na Assembleia de Deus que pobre de espírito. Eu cresci vendo, quando você via um bobo na rua, assim, um bobinho, babando, eles diziam assim, é pobre de espírito. Não. O que é pobre de dinheiro, irmão Marcos? Não tem dinheiro.
Pobre de espírito é aquele que acha incapacitado de resolver qualquer coisa sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus não está dizendo aqui, bem-aventurados tolos, bobo, os que andam babando e que não sabem falar. Ele não está dizendo isso, meu irmão. Então nós íamos ter que dar uma cacetada na cabeça, cair com a cabeça do meio-fio, para depois para me ser bem-aventurado. A palavra bem-aventurado você pode trocar por feliz. Bem-aventurado é uma nomenclatura mais antiga, mais forte, bonita. Mas se para ficar melhor, para você entender melhor, você pode trocar por feliz. Vamos ler feliz. Vamos, 1, 2, 3. Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é o reino do céu? É o dom é a salvação, é o batismo no Espírito Santo, é o dom da cura, de expulsar demônio, de milagres, de falar em língua, de interpretar. Isso é o reino dos céus. O reino dos céus é conversar com Deus, é ouvir Deus, é comunicar com Deus. O reino dos céus é jejum, oração e milagre. O reino do céu, as bênçãos de Jesus Cristo, os dons do Espírito, a sabedoria do Espírito Santo é para os pobres de espírito, porque o pobre de espírito vive jejuando e orando e pedindo a Deus e na humildade dizendo, eu não sou de nada. A do irmão está dizendo humildes de espírito, essa versão, humilde de espírito. Você está vendo? Aquela versão diz humilde de espírito. Bem-aventurado ou feliz os humildes de espírito. Mas que as pessoas arrogantes, que sabe, que acha que sabe tudo, que é o único dono da verdade. Ah, irmão, eu vou comprar uma casa. Eu vou comprar uma casa e eu quero uma casa assim, assim, assim. E vai ser, até semana que vem, esse mês eu compro essa casa, porque eu estou com um dinheiro lá no banco que eu recebi, que eu trabalhei, que eu ganhei com o meu suor, e porque eu sou terrível. Olha, você pode olhar o meu passado, porque o meu passado é de luta, e o meu passado tal, então eu tenho dinheiro, eu vou comprar uma casa, e vou comprar um carro, a minha casa, o meu carro, e o meu celular que eu vou comprar, e depois eu vou fazer uma viagem na Europa, nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos, que eu vou fazer uma viagem no Ceará. Esse é o rico de espírito, ele nunca fala se Deus quiser. É muito difícil você ver um jogador de futebol que vai jogar dizer, se Deus quiser eu vou fazer gol. De vez em quando aparece um, Deus quiser, Deus vai me dar força, eu vou ser um vencedor, né? Muito difícil. É muito difícil, eu nunca vi, também eu quase não vejo, né? Não assisto o programa da Xuxa, mas eu acho que é muito difícil ela falar se Deus quiser. Acho que eu falo, já ouviram a Xuxa falar se Deus quiser? Deus vai me ajudar? Já viram ela falar? Não, teve uma vez que me falaram que ela falava assim, aquele cara lá de cima. Isso ela ainda fala, né? Que Deus perdoa ela, porque não tem pecado que Deus não perdoa, e dê graça a ela. Eu vi a Mara Maravilha aqui, pregando, e depois ela encostou no meu ombro assim, e falando aqui alguma coisa, ela encostou no meu ombro, e eu pensando, quantas vezes eu já não orei para Jesus salvar a Mara Maravilha, para Jesus salvar os artistas, para Jesus salvar as coisas, e eu vendo aqui dizendo, isso aqui é resposta, não só da minha, porque eu sei que tem milhões de crentes que têm orado, né? Que Deus sabe, mas é assim, essas pessoas, é aquele que tem um espírito altivo, ele não ajoelha, né? Tem crente que não quer ajoelhar mais. Outro dia lá em casa tinha uns irmãos que iam viajar, eu falei, então vamos orar. Li um versículo, ajoelhei e oramos uns 5 minutos. Quando eu levantei, eles estavam todos de pé, eles não ajoelharam. Irmãos, vamos pôr a boca no chão, vamos aprender a pôr a boca no chão, irmão. O que nós somos?
Olha, você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que é melhor ir na casa do luto do que onde tem festa. De vez em quando vai num velório, irmão, vai lá no velório, olhar aquele defuntão amarelo lá, com o nariz cheio de algodão, não só o nariz, o ouvido, a boca, porque lá no hospital eles entarracham algodão mesmo, acabou. Vai muitos pacotes de algodão. Vai lá, vê lá saindo aquelas borbolhas da boca dele, ó. Que aqui lá é o seu retrato, o meu retrato, o nosso retrato. Vai lá, pense nisso, pense nisso. Vai lá no cemitério, vê aquelas caveiras lá, vai lá. Vai lá no hospital leprosário, vai lá para você ver que as leprosas faltando os lábios, faltando os dedos dos pés, faltando as orelhas, faltando o nariz, vai lá no hospital do câncer, ver aquelas pessoas faltando a metade da cabeça, para você saber o que nós somos. Somos nada, nós somos nada. O que nós somos? Mas de repente nós tomamos um banho, colocamos uma roupinha, jogamos um avanço, né? E ficamos todos avançando. O que nós somos? Quantas modelo das mais lindas têm morrido? Morreram com overdose. Outras morreram com outras coisas, suicidaram. Vai lá no cemitério que você via, só tá aquela caveira, aquela lindeza que andava na passarela. Vai lá no cemitério ver que tá na chão. Se você ver a modelo, você vai dizer: se aquela caveira aparecer para você de noite, você nem grita. É isso que nós somos, é isso que nós somos. Essa palavra entra na sua alma, entra no seu coração. Essa palavra alcança o seu coração, alcança a sua alma. Bem-aventurados pobres de espírito, os humildes de espírito. Reconhece que você não é nada. Lá no Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Conte os teus dias, meu irmão. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O reino do céu é o ministério da igreja, é ser auxiliar, é ser diácono, é ser presbítero, é ser evangelista, é ser pastor, é ser presidente disso, é ser presidente daquilo. Isso é o reino dos céus. E Deus só dá isto para os humildes de espírito. O humilde é aquele que tudo ele depende. Tiago diz assim: não diga eu vou a tal lugar, eu vou a tal lugar. Tiago diz: diga se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele vai usar esta igreja para abalar esta cidade. Aleluia! Se Deus quiser, a vitória pelo sangue. Felizes os humildes de espírito. Você que gosta de orar, que gosta de jejuar, que gosta de estar dependendo de Jesus. Oh Jesus, oh Pai, oh Jesus, oh Espírito Santo, envia o teu anjo. Espírito Santo, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, manda poder, aleluia. Tá, é aqueles que dependem. Pobre de espírito é os que têm pouco espírito e dependem de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, quarto versículo agora, não é? É o quarto? Quarto, vamos lá. 1, 2, 3. Eita! Está na mesma linha. Só chora quem é pobre de espírito. Não é, irmão Francisco? E Deus mandou eu falar para você agora que você é vitorioso, que Ele está com você e que a bênção dele está com você. Não tema, porque a mão dele te sarará. Ai, tcharabá,
cantana manachambará. Ai! A mão de Jesus te curará. Aproveite para receber o reino de Deus na sua vida. Se há uma enfermidade, você vai dizendo, vai saindo enfermidade. Vai saindo onde você estiver. Vai saindo em nome de Jesus. Expulsa. Bem-aventurados que choram. Ou você tem batido palma e sorrindo? Os outros às vezes têm estado na miséria e você tem batido palma e sorrindo. Ah lá, coisa boa. No livro de Salmos fala que Davi dizendo, Senhor, muitos estão batendo palma, estão zombando de mim, eles estão balançando a cabeça e dizendo, cadê o seu Deus? Esqueceu dele, largou, abandonou, e etc. Bate palma, e sorri, e grita, e zomba. Mas quem sorri por último, sorri melhor. Aliás, não é nem sorrir por último, a Bíblia diz, feliz é quem está chorando, feliz é quem está chorando. Hoje eu encontrei uma irmã que disse assim, eu estava lendo aquele texto. Uma irmã disse assim, ela na sua leitura diária da Bíblia, ela diz assim, eu estava hoje naqueles capítulos que fala do Golias, aquele gigante Golias, e Davi, aquele texto todo ali, e ela disse, e aquele texto, Deus fez com que ele fosse para mim. Eu me sentia o Davi massacrando Golias. E ela disse, eu chorei umas 2 horas. Eu gastei para ler aquele texto chorando. E Deus dizendo, é você o Davi agora. O Espírito de Deus que estava sobre Davi está sobre você. E ela disse, eu chorei umas 2 horas. Felizes os que choram. Você tem andado abatido, tem andado de cabeça baixa, tem chorado e lamentado. Você é feliz. Mas se você só anda dando gargalhada, bem-aventurados que choram. Não é chorar de raiva, não. Chorar pela dor da perseguição, chorar de arrependimento dos seus pecados. Eu já vi a ciência falar que as lágrimas contêm venenos, toxinas do nosso organismo. Eu já vi a ciência falar que uma colher de sopa de lágrima dá para matar uma cobra. Quando você chora, você esvazia do ódio, do tédio. Você esvazia daquilo que te oprime. E principalmente quando você chora. Chorar sem ser ao pé de Jesus já é bom. Imagine chorando aos pés de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, irmãos, é uma coisa gloriosa. Às vezes a gente está aqui no púlpito assim, e o Espírito Santo toma a igreja, a gente vê assim, tem umas irmãs, uns irmãos que levantam a mão. Outro dia aqui, começou a chorar com as mãos levantadas aqui, num poder tremendo, aquele militar que senta nesse segundo banco aí, eu esqueci o nome daquele irmão. Irmão Mário, ele senta sempre ali no segundo banco. Irmão, mas na quinta-feira, né, pastor Júlio? Choram porque serão consolados. Se você chora na oração, se você chora em prol da obra, se você chora de resignação, de humildade, o Espírito Santo vai te consolar. Está lá em Apocalipse, e Ele enxugará todas as lágrimas. Não é um pouco, não, é todas. Vamos ao outro versículo, ao próximo. Nós estamos, olha aqui, Jesus subiu a montanha, aproximou-se dele os seus discípulos. O discípulo de Jesus, aqui não diz uma multidão,
Mas era uma multidão de discípulos. Mas Jesus não quis dizer a palavra multidão, porque a palavra multidão é antagônica à palavra discípulo. A multidão tem problema, mas era muita gente. Era uma multidão muito grande de discípulos. E era um povo sofrido, que largaram as suas casas, largaram seus parentes, largaram seus barcos, largaram aquela de Mateus, a alfândega, e largaram tudo. Alguns até disseram: Jesus, e nós que largamos tudo. Aí Jesus começou a consolá-los com esta palavra: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, que são consolados, os que choram, porque serão consolados. E agora vamos ao terceira bem-aventurança. 1, 2, 3. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Você sabia que a média de vida de um bandido é só 5 anos? Né, irmão Sérgio? Tem mais ou menos a par disso, né, irmão Sérgio? Trabalha no lugar onde trata disto. A vida de um bandido é de 5 anos. A vida de um bandido é de 5 anos. Outro dia lá em São Paulo, um carro fechou o outro gritou, desceu 2 homens arrão e irmãos de dentro do carro, foi lá, tirou o cara, matou ele de chute. E a mulher e as crianças vendo. Agora à tardezinha, antes de eu vir pra cá, ainda vi um pouquinho, porque eu não assisto isso também não, irmão. Eu passo pra lá, eu não assisto aquele da Atena, aquele negócio, não assisto aquilo nem de jeito nenhum. Notícia que eu vejo Jornal Nacional, vejo de manhã, 7h30 da manhã, que as coisas, Bom Dia Brasil, essas coisas eu vejo de notícia. Nessas notícias muito pesadas faz mal pra gente. Mas agora à noite eu vi um pedacinho de uma notícia. Os bandidos entraram na casa, tinha uma criança que ainda nem fala. E eu acho que agora vai ficar mais difícil falar. Matou o pai e a mãe junto com a criancinha lá, com a criancinha lá. Então de manhã o vizinho foi lá chamar, chegou lá, estava a criança chorando, fria. E lá a friagem, e o pai e a mãe mortos, a criança nem sabia o que estava acontecendo. Às vezes isso não foi à toa também, né? Como é que é assim? Mas você vai ver. Quer dizer, não há motivo para você matar, mas bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Eles terão longevidade de vida e herdarão a vida eterna. Mansos, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, porque para aceitar Jesus você tem que renunciar a você. O verdadeiro manso é aquele que nega-se a si mesmo. Jesus diz: nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo meu fardo é suave e meu jugo é leve, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Falando assim de cor, às vezes tem hora que a gente, não é? Então, é o manso, é aquele que nega-se a si mesmo, toma sobre si. Bem-aventurados mansos. Nós cantamos muito, ser valente, peleja, mas aquela valentia ali não tem nada a ver com Mike Tyson, nada a ver. Ser valente, quem que é valente? Valente é aquele que levanta cedo, vê que o dia que você vai jejuar, o café cheira mais, o pão é mais gostoso, coisa triste, seu estômago dói de fome. Você já levanta, nós vamos num apetite, mas tem que fazer café para os outros que não estão jejuando, aquele cheiro recente, aquele bolo, aquele pão, põe lá no micro-ondas. Eita, tentação. Mas quem é o valente? O valente diz: hoje eu não vou comer. E às vezes vem o almoço, o irmão Geraldo me ensinou a fazer um bife que eu estou doidinho para fazer. Ensinou como é que corta a carne, faz um bifão assim, faz do tamanho do fundo da frigideira. Põe pouco óleo ali, e a hora que o bife está praticamente frito, aí você põe muita cebola ali, e a cebola dá aquela amolecida. Aí você pega, põe a água de sal, você põe sal na água, faz aquela água de sal e põe na frigideira, na outra frigideira, né?
Outra vez você tira o bife, põe num prato bem grande assim, branquinho, põe aquele bifão lá com cebola assim de lado, aí você põe a frigideira lá no fogo e põe água com sal. Aí você espreme um pouco de limão para tirar o colesterol, alguma coisa, e melhorar, para fazer a digestão melhor. Aí você quebra ali dentro da frigideira quantos ovos você quiser, dentro daquela água saloba, né? E eles ficam branquinho, bem feitinho. Você joga água para lá assim, eles ficam bem arrumadinhos. Aí você põe em cima daquele bifão assim. Jesus amado. Aí você põe assim umas 3 folhas de alface de lado, um pouquinho de coentro aqui, dá uma colorida assim, uns pedação daqueles tomatão grande assim de canto. Gente, um arroz branquinho ali de lado. Meu Jesus amado. Ele que me ensinou. Sabia que ele é mestre? Ele fez curso. Só de falar dá água na boca, não dá? Dá uma engolidazinha na água e vá. Irmã, segura ele aí. Ele tá... Versículo. Vamos para o 6. 1, 2, 3. Vamos de novo. 1, 2, 3. Essa palavra justiça não é querer que Deus vinga de todo mundo, não, irmão. Essa palavra justiça aí está escrito em Romanos que Jesus é a justiça de Deus. O sacrifício de Jesus satisfez a vontade de Deus, o pagamento do nosso pecado. Eu voei aqui e esqueci de falar sobre o ovo lá com o bife, que você levanta de manhã cedo, né? Aí quem é valente? O valente é que chega no almoço, tem um almoço bonito desse, e você diz, não, eu vou até lá para as 2, 3 horas sem comer. Ei, valentão, velho. Com os olhos cheios de lágrimas. Então agora, felizes os que têm fome e sede de justiça. Esta justiça é Cristo ser acrescentado dentro de você, o reino do céu. É que você tem uma sede de ver a igreja em paz, unida, trabalhando, ganhando alma, todo mundo feliz. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus vai te satisfazer. Deleita-te no Senhor, confia nele, e ele vai encher o teu coração, ouvir a tua oração. Tem gente que tem fome só dos bifes que eu falei. O mundo toda a vida foi perdido, mas cada vez é pior, irmão. O mundo está se tornando cada dia mais egoísta. Irmãos, lá no Rio de Janeiro acharam um homem lá na rua, lá, cego lá com a cara cheia de sangue, cego sem ver os olhos, levaram o homem para o hospital e tal. Foi descobrir, pegaram o homem no escuro lá, levaram para um canto, deram uma cacetada na cabeça dele, arrancou os 2 olhos e venderam. O que você quer mais? Eles matam os outros aí para tomar os rins, para tomar os olhos. Matam até dentro dos hospitais, nós estamos cansados de saber disso, gente. Quem é que pode levantar a mão assim e dizer, Jesus, estamos te esperando. Fala agora uma palavra do seu coração sobre a vinda de Jesus. Sobre a vinda de Jesus. Está esperando ele? Quer que ele volte? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tem gente que tem fome e sede de confusão. Quanto mais confusão ele puder fazer, melhor ele acha. É filho da confusão.
Vamos ao próximo versículo. O tempo se foi. Vamos lá, 7. 1, 2, 3. Olha, irmão, esse versículo aí, a oração dominical, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, explica. Jesus ensina, Jesus diz, quando vocês for orar, é uma dica que Jesus estava dando. Vocês oram assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, você é perdoado quando você perdoa. Como é que diz aí, bem-aventurados os... O que é misericórdia? Olha aqui, para você que ainda não sabe. Os outros que já sabem, lembra, né? Porque você está esquecido. A palavra misericórdia, o prefixo da palavra é latim, miseri. O sufixo é grego, córdia. Miseri, de miserável. Miserabilidade. Miserável, caído, ferido, arrasado. Miseri quer dizer caído, arrasado, miserável, doente, leproso. Miseri. Córdia é do grego cardíaco, coração, cordial. O que é misericórdia? Quando alguém corria atrás de Jesus, dizia: tem misericórdia. Ele está dizendo assim: Jesus, pega esse coração maravilhoso seu e põe aqui junto com a minha miséria. Bem-aventurado quem tem misericórdia, porque vai encontrar ela na hora que você precisar. O irmão Josué não está aqui, ele estuda. Ele me contou a história, que eu vou contar mais ou menos, não sei se Samuel sabe direitinho. Essa história virou, fizeram até música evangélica dela e gravaram CDs, tem disco gravado com essa história virou hino. Uma mãe lá em Recife, o irmão Josué conhece essa família. Uma senhora lá em Recife tinha um filho excluído, desviado. E o filho odiava os crentes. E odiava às vezes a mãe por causa da fé, e a mãe orando e jejuando. E aquela crente que nós chamamos de crente canela. Quando você vê falar aquele crente a canela, você já sabe, canela de fogo. E aquela crente que amava e tinha misericórdia, ajudava a mocidade, ajudava as moças e ajudava os moços, e ela tinha um moço desviado, e o moço tinha que fazer uma viagemzinha, e ela pôs uma Bíblia dentro daquela mochila do jovem. E esse jovem, antes de viajar, se empanou com os vândalos lá na cidade, e a polícia fez um arrastão e levou tudo para a cadeia. E a coisa era séria. Diante do escrivão, cada um sentava, falava o seu nome, profissão, pai, mãe, o que estava fazendo, ali debaixo de vara. E quem tinha alguma mochila tinha que jogar tudo lá e averiguar o que era. Quando chegou a vez do rapaz: abre essa mochila aí, só. Anda logo, seu moleque. Que ele jogou aquela mochila lá, que caiu a Bíblia. O delegado pegou a Bíblia e disse: meu filho, põe suas coisas aí dentro. O irmão Josué me contou que os olhos do delegado, que deveria ser até evangélico, encheu de lágrima e falou: meu filho, pôs a mão no ombro dele, levou e disse: foi um engano, faz ser crente, meu filho, Deus ama você, vai embora. Vamos aplaudir aquele que vive e reina. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão ela. Ei, aleluia! Eu sou testemunha ocular disto aí. Dentro da minha casa, eu já recebi filho de crente aqui do Rio de Janeiro, quando eu morava no Centro-Oeste. Foi para minha casa, uma vez ficou na minha casa um moço que era maconheiro, que estava entrando para as drogas e veio libertado. Um outro ficou na minha casa uns 6 meses, mas eu mudei de Sobradinho, larguei lá. Outro que estava no caminho do crime aqui no Rio de Janeiro. Outro lá em Goiânia foi para minha casa, tem endemoniado, saiu liberto e empregado no estado. Hoje é bem de vida, casado e obreiro, professor de escola dominical. Meus filhos, ainda jovem e adolescente, andou por esse Brasil afora.
às vezes até em desobediência, mas sempre encontrou alguém que lhes estendesse a mão. Bem-aventurado aquele que usa de misericórdia, porque você vai alcançar. Aleluia. Isso é a mesma coisa daquilo. Aquilo que você planta, você colhe. Graças a Deus. Aquilo que você planta, você vai ceifar. Se você planta na carne, você colhe a corrupção. Se planta no espírito. Vamos lá, agora é o versículo 8. Para nós terminar esse texto aí. 8 agora, vamos lá, 1, 2, 3. Ei, irmãos, a fé depende daí. Tem muito crente na igreja, irmãos, muito crente. A igreja tem muitos crentes. Eu espero que você não seja assim. Tem muito crente dentro da igreja, mas o coração é mau. É mau. E se é mau, é sujo. Não é puro. Meu pai era garimpeiro. E eu lembro, ele tinha diamantes, ele achava, eu não sei como vocês chamam aqui, mas lá em Minas tinha o nome de chibiu, quando é diamante pequenininho, chama chibiu. E diamante maior, então é chamado diamante. E esses miudinhos ainda tem mais um outro nome que eu já esqueci. E meu pai tinha uma lente que punha no olho assim, parecendo aquela lente de consertador de relógio. Então a pessoa trazia um diamante, meu pai olhava um diamante grande, e meu pai dizia, não é bom não, fulano. Por quê? Ele tem uma mancha dentro. Mas a pessoa que não tinha os olhos treinados não via. Era muito difícil, meu pai ensinou, olha aí que você vai ver, é mesmo. Eles chamavam também de urubu. Esse diamante tem um urubu dentro. Tem crente assim, que é um diamante, é uma joia, mas tem um urubu lá dentro. Não adianta, meu irmão, não adianta. A esposa poderia ajudar tanto o esposo, né? Eu conheço uma irmã que foi martirizando o marido dela, foi martirizando. E isso tem homem e mulher que é desse jeito, não é só mulher não. Mas eu estou falando agora da esposa, depois eu falo do esposo. Tem muita... Um obreiro gritou aqui, fogo nela, Senhor. Mas daquele que queima ou purifica? Ô Geraldo, sua esposinha está lá bem séria lá. A irmã é uma bênção, né? Graças a Deus. O que eu estava falando? Tem um irmão aqui que diz que a esposa dele não tem urubu não, tem papagaio. Fala muito. Eu tinha uma história para contar e ela me passou, né? A história me... Ela ficou me incomodando muito o marido, desprezando o marido, né? Você não é de nada, sei o que, ficar desprezando o marido. E ela foi desprezando até que chegou um ponto que na hora de almoçar, ela falava pro marido assim, são amigos meus eles. Falava assim para ele, você vai comer depois que os cachorros comerem. E ela crente. Depois que os cachorros comer, você. Ele, aquele homem quieto, assim, humilde, Aí depois que os cachorros comiam, todo mundo, ela amontoava as vasilhas, ele ia lá, mexia e comia. Aí ela arrumou um amante. Ei, mamãe, eu já vi essa mulher ajoelhada chorando a Deus e pedindo misericórdia. Mas acontece também com os homens, né? Que desprezam as suas esposas, não dão valor. Andam pela rua, vê as piranhas aí da rua, que as piranhas que andam mal vestidas, andam tudo assim, e ele fica encarando as coisas da rua e não vê que eu estou falando de pessoas de vida livre, não vê que esse tipo de pessoas são escárnio público. Escárnio público.
que nós estamos orando para Jesus salvar. Vocês estão vendo na televisão. Agora me parece que o maior transmissor da AIDS, do HIV, está sendo os homens casados. A mulher não sabe que o marido está lá fora pecando. O miserável está trazendo AIDS e pondo nela. Outro dia eu vi uma reportagem, ela chorando, o marido já tinha morrido. E ela morrendo. E tem crente que vive em adultério. E Deus mandou a AIDS para meter freio no adultério. Ei, irmão, se não fosse a AIDS, esse mundo já tinha virado de cabeça para baixo. E a mocidade fica sabendo que AIDS pega em beijo. Ah, pastor, mas eu já li no jornal que não, pois é mentira. Porque o HIV está na corrente sanguínea da pessoa que o possui. E geralmente a pessoa tem inflamação de garganta, tem uma enfermidade na gengiva. Esbarra a língua lá naquele grampo da ponte móvel, e uma mordida daqui, outra dali. Tem gente que vai até almoçar, morde aqui nas bochechas, isso é muito comum. De alguma maneira pode ter alguma raja de sangue na sua boca, ou da do outro indivíduo. Você engoliu, acabou a história. Viu, mocidade? HIV é transmitido pelo beijo. Eu aprendi isso com um cientista israelense, judeu. Ele publicou isso. Você vê alguns panaca na televisão, igual aquele programa Livre, aquela coitada. Eu tenho dó dela, que Jesus tenha misericórdia e salva aquela mulher que fica ensinando as maiores pornografias para as adolescentes lá no programa. Se você ama Jesus, sai dessa. Abra uma Bíblia. Vamos aplaudir a Jesus, aquele que vive e reina. Bem-aventurados limpos de coração, irmão, purifica o seu coração, irmão. Seu coração está cheio de ódio e de rancor. Purifica o teu coração agora no sangue de Jesus Cristo. Peça a Ele. Uma vez tinha um pastor viajando no navio. E todo dia de manhã, aquela manhãzinha, o sol vinha esquentando. Ele abria a Bíblia lá para a popa do barco, que é ali em cima do navio, e ficava lendo a Bíblia. E o comandante do navio vinha, pegava uma luneta, esticava e ficava olhando. Olhava para o céu, olhava para cá. Depois de muito tempo, fechava e passava perto do pastor, olhando para ele assim. No outro dia o pastor estava ali lendo a Bíblia, ele vinha com a luneta, olhava. Passava perto do pastor, zombando. Depois de muitos dias, ele passou perto do pastor com a luneta grande, esbarrando assim na perna, e chegou perto do pastor, todo dono de si, e disse: interessante, já tem 15 dias que eu venho aqui com essa luneta e olhando para o céu. Você tem visto? O pastor disse: sim. O que é que você está? Ele disse: estou procurando o Deus que você adora e até agora não vi nada. O pastor ficou de pé, pegou a luneta dele e disse: isso aqui é de má qualidade, isso aqui não presta não. Isso aqui não dá para você ver Deus, não. Ele disse: esta é a melhor, rapaz, não tem outra no mundo melhor. Ele disse: a minha é melhor. Ele disse: então me mostra, pastor. O pastor abriu aqui e disse assim: bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Vamos aplaudir mais forte, todos aplaudindo a Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Qual é o próximo? Eu vou correndo para nós ter essas bem-aventuranças, nós temos que terminar. 9, 1, 2, 3. Ei, gente, a pessoa que tem o dom de pacificar, eu admiro.
é o deixa disso. O pior acordo é melhor do que uma boa demanda. Todo advogado, toda pessoa ativa sabe disso. Bem-aventurado quem pacifica. Tem gente que só gosta de jogar gasolina no fogo. Bem-aventurado os pacificadores. Meu irmão, não joga gasolina no fogo, não. Porque no fogo do Espírito não precisa gasolina, precisa de jejum e de oração, precisa de misericórdia. Pacificadores, o que acontece com eles? Qual é a herança do pacificador? Serão chamados filhos de Deus. Olha para o irmão que está perto de você e diga: deixa disso, irmão, vamos seguir a Jesus. Deixa disso, irmão, vamos seguir a Jesus. Deixa disso, irmão, deixa disso. Deixa disso, deixa disso. Bem-aventurados pacificadores. Eles serão chamados filhos. Olha para o irmão que está perto de você e diga: como é que é? Você é filho de Deus? Hã? Diga, você é filho de Deus? Qual é o próximo? Qual é o próximo? É uma pena. 10, vamos lá, 1, 2, 3. Você tem sofrido perseguição por ser crente? Quantos sapos você não tem engolido porque você é crente? Se eu não fosse crente, eu ia resolver isso. Eu pastoreei uma igreja que tinha um homem naquela cidade que era um terror. E ele tinha um revólver, cabo de marupela, sei lá a marca do revólver, irmão Sérgio. E o cabo branco, né? Não sei como é que é. E que o negócio era da primeira companhia, não sei o que era um negócio que acertava na mosca. E todo mundo tinha medo dele. Irmãos, um dia ele aceitou Jesus como Salvador. E ele falou: pastor Oswaldo, eu quero um culto lá na porta da cadeia. Eu falei: mas nós temos que pedir o delegado. Então nós fomos lá e pedimos se nós podíamos fazer um culto na porta, que a gente fala assim, retirado um pouco. O delegado disse: que é isso? Vai fazer até aqui dentro. Vocês fazem aqui dentro, depois faz lá fora. Então nós fizemos lá dentro, pregamos para os presos, depois fomos lá fora. E dirigimos o culto e ele deu o testemunho. E ele falou para o delegado: eu quero pedir o senhor perdão, desculpa que eu já estive aí preso, já te dei trabalho nessa cidade. Já dei trabalho para você e para os soldados. Aqui o revólver aqui, ó, que eu assustava todo mundo. Nós tínhamos levado uma bigorna e uma marreta. Ele quebrou o revólver caríssimo lá na marreta e no bigorna. Ei, irmão, e crente chorando. Crente chorando.